Mano, o que representa ter tocado no street pra mim, cara? Pô, formou minha personalidade, formou quem eu sou, meu caráter, entendeu? As pessoas me conhecem por causa disso e me abriu várias portas. Eu sou muito grato, saca? Eu sou muito grato, cara. A banda me fez o que eu sou hoje. Mesmo que eu não toque mais, eu sou tatuador, dou aula de jiu-jitsu desde sempre. Mas isso é parte da minha vida, cara. Eu não posso esquecer, entendeu? E vai ficar pra sempre, cara. Entendeu? Então eu sou parte disso aí, tenho orgulho de ter sido parte disso. Cara, eu não sei nem dizer direito, cara, porque eu comecei a tocar no Street, eu tinha 17 anos, velho, eu tava ainda na escola. O Street não foi uma banda que bombou e tal, sabe? Eu consigo hoje ver o que representou pra muita gente e o quão importante foi. Durante, a gente não tinha noção disso, eu acho, cara, saca? A gente tava indo, sempre fazendo o que gostava, nunca precisou fazer nada pra agradar ninguém. E eu sei que é uma banda muito querida por muita gente, tem um puto orgulho do trampo. Mas eu levei um tempo pra reconhecer isso, assim, pra entender, sabe? Pô, foi uma parte importante da minha vida. Eu acho que eu já tive outras bandas, eu toquei no Coffin Joe, Single Tree, Safari Hambúrgueres, Estrada, Slugs, mas talvez o Street foi a banda que mais teve essa projeção pelo tempo que, né, eu acabei ficando na banda e tudo mais. Eu tinha uma liberdade muito grande, cara, eu fiz grandes amigos, né? Eu acho que na época talvez eu tinha mais proximidade com o Léo, mas hoje eu falo, cara, eu tenho proximidade com todo mundo. Então, o fato também de ter parado de tocar, puta, faz você repensar algumas coisas que a gente fez que poderiam ter sido feitas de maneiras diferentes, mas hoje eu posso afirmar que todo mundo que tocou no Street, a gente tem uma relação, no mínimo, de vidas de redes sociais, tá? Mas com, talvez, carinho grande, respeito, e é isso, cada um fez uma parte importante de cada uma das fases. E é isso, meu, a vida é assim, né? É dinâmica. Ter tocado no Street, pra mim, porra, é uma sorte do caralho. Assim, tinha uma porrada de gente que podia tocar no Street, os caras queriam alguém de fora, a minha personalidade encaixava muito bem com a personalidade deles, então eu não fiquei deslumbrado com o que o Street já tinha, eu curti pra caralho na pegada dos caras, então assim, eu me divertia muito com eles. E uma coisa que o Léo sempre falou e que eu acho, assim, eu valorizo pra minha vida é o legado. O Street deixou um legado que eu me orgulho muito de ter feito parte. Tem uma coisa muito doida do Street Bulldogs que eu sempre falo, assim, o Reitinho é importante pra mim num outro nível, porque é onde eu exorcizo minha poesia, mais do que a minha musicalidade. Então eu vou lá, eu escrevo, eu coloco pra fora coisas que eu sinto. No Street era uma coisa visceral, onde eu tirava uma energia, eu também buscava uma energia nas músicas que eu precisava pra viver. É difícil te falar qual banda pesa mais na minha vida, para você ter ideia do quanto o Street é importante para mim, na minha história, na minha vida. Eu formei o Reitinho em 94. Eu não formei o Street, eu fui convidado a entrar em 2002, 2003. E mesmo assim eu sinto uma importância incrível na minha vida. Terminar com o Street Bulldogs foi terminar com um pedaço da minha vida. O Street Bulldogs só me deu bons momentos de amizade, de música, risada. Eu cheguei um dia a perguntar pro Léo, e perguntei sério numa viagem. Falei, Léo, será que dá pra morrer de rir? E aí ele começou a rir mais ainda da minha cara. E a gente, os dois pensou que ia morrer de rir. É isso, assim. Era o momento de estar junto, rir e fazer o que a gente mais gostava na vida, que era tocar.
gravar o EP em vinil foi o que a gente tinha na época. A gente não tinha plano pra nada, o mais barato era o vinil. E nem tinha, plano era gravar uma fita cassete. Eu não tava na banda, nesse EP em vinil. Isso daí foi antes de eu entrar. Esse EP é de 94. Era o Léo na bateria, o Balbo no baixo e o Rubão. A ideia era só gravar. Aí apareceu essa oportunidade que o André sempre foi muito amigo meu, ainda sempre. E eu falei, pô, vamos gravar em vinil. Vinil é uma coisa que vai e volta, não vai envelhecer nunca. Eu falei, pô, demorou, a gente só queria gravar alguma coisa, entendeu? Cara, eu conheço o Léo do começo dos anos 90 e eu era uma criança ainda. Eu era um gunner. Eu andava vestido de Axl pela rua com lencinho e boné e o Léo já era meio punkinho, então ele sempre ameaçava me bater. E foi passando o tempo, eu fui conhecendo banda e tal, já passou essa fase gunner, inclusive. E tinha uma loja de disco na frente da minha casa, que era a loja que vendia como se fosse uma loja de galeria do rock, mas na cidade, assim, era na frente da minha casa. E lá eu conheci um monte de som, um monte de coisa, e foi quando eu comecei a falar com o Léo, porque antes eu só tinha medo dele, que ele queria me bater porque eu andava de Axl pela rua. Então, cara, o Street Bulldogs veio antes do Another Side. A gente tinha a banda já, eram 3 pessoas, que o nome era Submundo antes, depois virou Street Bulldogs. O Another Side veio depois disso. Então, o Submundo, na verdade, é meio que um pré-Street. O Street chegou a existir como um trio, com o Léo tocando bateria, de 94 a 96, assim. Nesse meio termo do Another Side, o Léo me chamou, falou, vamos remontar o Street e vamos botar um cara pra tocar bateria e eu vou cantar só. Falei, vambora. E a gente passou um tempo como quarteto, com uma guitarra só. Aí chamamos um outro amigo nosso lá de Pinda, que é o Mudão. Foi quando saiu aquele disquinho preto lá. Tinha muita coisa que o Léo tinha pronta já. Eu lembro só de sentar com ele, passando letra, corrigindo uns inglês, assim, mudando uma coisinha ou outra pra encaixar ali pra ele. Mas a maior parte ele tinha. No disco preto deve ter umas 2, 3 músicas minhas no máximo, cara. Que eu lembro dessa época, cara, de fazer no violãozinho no quarto da casa da sua mãe. E o André da 13 resolveu pegar isso daí e falou, cara, por que não faz um disco disso? Eu lembro que era outra formação, tinha o Guilherme, que a gente chamava de Mudão na época, que não falava nada, e o Aldo na bateria, que era baterista da Another Side. Foi uma gravação em estúdio normal, a gente não tinha grana, tá ligado? O André tava disposto a pagar tudo, a gente não tinha grana, acho que a gente gravou em São José dos Campos, no estúdio de um amigo dele, e foi na força do ódio, assim, né, cara? A gente era aquilo que a gente tinha, cara, e a gente gravou, e é isso que eu lembro, bicho. O disco preto foi isso. Piada com bandeira e o símbolo marcado enfatizando essa fronteira. Vermelho como sangue de milhares de cabeças que foram massacradas por milhares de espadas. Sem nada que ele mostra uma piada com bandeira e o símbolo marcado enfatizando essa fronteira. Então, eu era amigo do Drauzio, e aí acho que ele tava bolando uma vinheta lá pra MTV que precisava de um skatista. E aí ele sabia que eu andava de skate, aí ele me chamou pra fazer a vinheta um dia na Roosevelt.
Então, no dia que o comercial ficou pronto, ele me chamou pra ir na MTV. E aí, quando eu cheguei lá, ele falou assim, mano, você não quer entrar na banda, não? No Street? Aí eu olhei pra cara dele e falei, mano, mas o Street é Stray-Edge, eu não sou Stray-Edge. Aí ele falou assim, a gente tá te chamando justamente porque a gente não quer que a banda seja mais uma banda Stray-Edge. Eu acho que o primeiro disco do Street tem, eu acho que o Sorrisal com um X na mão, né? Então tinha um pouco dessa visão, né, do Stray Edge. Só que o Street nunca foi uma banda 100% Stray Edge, porque sempre tiveram pessoas que não eram do movimento, nem também, né, faziam parte do mantra do Stray Edge. O Another Side era uma banda Stray Edge, essa banda que a gente tinha antes do Street. Essa primeira formação do Street tinha 3 dos 5 Another Side. O Drauzio, que também era Stray Edge, e só o Mudão que não era. Mas nesse tempo, até o Mudão entrar, que a gente ficou como quarteto e uma guitarra só, era todo mundo Stray Edge, só que a banda não era Stray Edge, assim, a gente falava, não vamos assumir posicionamento Stray Edge, desencana, deixa pro Another Side, que a gente ainda tinha o Another Side, né? Quando eu entrei, a banda já não era Stray Edge, né? O próprio Cezinha, que é um cara que é vegetariano, ele também não era talvez dessa vertente. E eu também, quando eu entrei, eu falei, eu não sou Stray Edge, eu não usava droga, não bebia, mas também não fazia parte daquele circuito. Aqui em São Paulo tinha essa, não era uma treta, mas tinha essa, ou você é Stray Edge ou você é hardcore melódico. Tinha essas duas facções. Eu acho que o Street foi uma banda que conseguiu navegar nesses dois universos, tanto tocando em Verdurada quanto tocando em shows com hardcore melódico. E assim, o próprio Stray Edge é a pessoa, né? Então você rotular uma banda já começa errado daí. Eu era Straight Edge na época, acho que o Drauzio também era, o Sorrisal também era, acho que estava relacionado com a cena e com a transição do Another Side pro Street Bulldogs. A gente estava muito enraizado nessa cena Straight Edge naquela época. E a galera do Straight Edge adorava a gente também, a gente tocou em várias verduradas. E aí ficou associado, cara. E aí depois a vida segue, né? Cada um foi deixando de ser, vai amadurecendo, outros continuaram. Quando eu entrei, a banda já não era Straight Edge, tinha membros de Straight Edge, e eu acho que também eles nunca levaram essa bandeira tão a sério. Você pode ver pelas letras também, são letras muito mais relacionadas à parte de social do que talvez uma postura, né, eu faço isso é o correto, você faz coisa errada. Eu acho que nunca foi essa a intenção. O Question of Truth, se eu não me engano, a gente gravou em 2000, mas eu já tava um pouco mais à vontade na banda, porque a banda sempre foi o Léo e o Sorrisal naquela época, né? Eu lembro que eu fiz muito pouca coisa, assim, de composição. Eu entrei no ano de 2000, a formação era o Cezinha, o Drauzio, e eu já conheci o Léo, de Sorrisal, também, de outros shows, e eu acabei entrando no lugar do Santiago, que era um batera que tocava no Street e tocava no CPM, e acabou saindo das duas bandas por conta de trabalho. Cara, a formação do Disco Azul foi engraçado, que eu lembro que era o Santiago na bateria e parece que ele saiu, assim, no dia da gravação, assim, acho que ele chegou a gravar algumas músicas, ou ele gravou alguma coisa, eu não lembro. E ele saiu e entrou o Guilherme, já entrou de supetão, assim, já. Só que o Guilherme é muito dedicado, né, cara? O Guilherme a gente chamava ele de tarefinha, porque tudo que ele fazia com muita dedicação, assim, muita paixão. E a gente criou uma parceria muito grande, eu conheço o Guilherme desde lá de Pinda, né, cara? Quando a gente fazia show lá numa piscina de um vizinho, e a gente se conheceu lá, e eu tinha uma banda Straight Edge na época, e a gente tocava junto com a outra banda do Guilherme, e a gente ficou brother. O Guilherme é faixa preta de karatê, né, cara? Eu sou faixa preta de jiu-jitsu, a gente tem isso em comum na época. Eu era Straight Edge, não bebia, e o Guilherme também não, e então a gente tinha muita conexão, assim. Então quando ele entrou, quando a gente tocava, a gente ficava na banquinha, porque a gente não bebia, a gente não ia curtir com os caras. Pô, foi rapidinho pra entrosar com ele, entendeu? Cara, muita coisa desse disco era música que a gente ainda tinha pro disco preto, só que a gente não tinha grana pra gravar tanta música assim. E algumas outras a gente acabou fazendo depois também, mas era bastante coisa que a gente já tinha do disco preto e foi até fácil gravar porque a gente até já tocava nos shows, tá ligado? Então, na época, a gente acabou de fazer uma turnê com o Better Than a Thousand e o Ken Olden, ele era do Battery, do Worlds Collide. E aí eu mandei um e-mail um dia, eu falei, Ken, a gente gravou um disco aqui e queria masterizar. Dá pra fazer no seu estúdio? Aí ele falou, dá. Aí na minha cabeça eu pensei, né, na época, eu falei, porra, mano, vai masterizar pra um cara gringo, tipo, é mais um negócio pra gente divulgar, pra ter um no release ali, masterizado por Ken Olden, nos estúdios, não sei o quê. Então foi meio uma jogada de marketing também. E como eu tava bancando tudo, gravação, mixagem e masterização, e ia lançar o disco, eu cheguei pros caras e falei, mano, o que vocês acham? Aí os caras falaram, porra, caralho, esse é o cara do Battery que vai fazer. Aí rolou. Foi meio
conturbado esse momento porque a gente tinha uma turnê de lançamento, né, vários shows agendados e o disco não ficava pronto. Tanto que a gente tem uma primeira masterização feita no Brasil. Essa questão de mandar o disco, a pessoa, né, ter o tempo de masterização e enviar novamente, acabou atrapalhando um pouco, né, os primeiros shows do Question Your Truth. Tinha esse desejo de ter, né, uma masterização por alguém que também era do rolê do punk rock, do hardcore, e dava até um endosso para a banda, né, em termos até internacional, né, se for pensar. Já o Cezinha deu um pouco de problema na época, eu lembro a gente teve uns problemas com ele já vinha dando problema com o negócio de dinheiro, ele também era muito Caxias com as paradas dele, assim, de grana, e às vezes a gente teve aquela divergência, como sempre, né, cara? Tudo tem divergência, né, cara? Não dá pra você esperar que seja mil maravilha. Assim, mas fez muita coisa boa também, cara. Então, essa é a lembrança. Ele teve a parte que encheu o nosso saco pra caralho, que a gente ficou de saco cheio, mas teve muita parte boa, cara. Ele introduziu a gente, de repente, em lugares que a gente não ia ter condição de chegar. Então, eu não lembro exatamente real o motivo da gente ter tirado o Cezinha, cara. Qual foi a treta, assim? Porque no final das contas a gente fez muita coisa legal que foi ele que foi responsável, cara. A gente ir pra Argentina tocar com a Agnostic, abrir a turnê do Better Than a Thousand, os shows que a gente fez com o Shelter, foi tudo o Cezinha que fazia, mano. Deve ter sido alguma treta, cara. Pra ter tirado o cara que era importante assim da banda, talvez tenha sido uma treta. Então, eu fui expulso, né, do Street. Porque na época eu tinha uma visão mais, não sei se profissional, mas assim, eu meio que me dedicava, assim, eu não tinha trampo. Eu nunca tive um trampo na vida, assim. Eu queria viver de música. Então era uma parada que eu fazia, tipo, eu marcava show, fazia merchandise, distribuía os discos, ia na galeria, era um trampo, tá ligado? E aí os caras começaram a achar ruim que eu tirava uma porcentagem, como se fosse um manager. Aí isso começou a gerar alguns atritos e, tipo, aí eu falei, beleza, vocês não querem que eu faça, então faz aí. Aí começou a ficar muito desorganizado, assim, tipo, os caras marcavam show em BH, não tinha uns detalhes básicos. Aí eu começava a dar umas reclamadas, aí os caras começaram a se sentir incomodados. Aí falaram, valeu, tchau. Aí eu fiquei putaço também. Caralho, mano. E eu acho que o tempo, de uma maneira, ajudou a gente a voltar atrás e todo mundo hoje tem uma relação, no mínimo, respeitosa dentro do contexto, né, que na época não foi, tá? A gente deve muito ao Cezinha em relação a toda essa exposição inicial, né, do Street. Até eu brinco que ele é o garoto propaganda da campanha de AIDS da MTV. Pra mim foi uma grande escola tocar no Street, assim. E assim, eu tenho muito orgulho do Question Your Truth, assim, é um disco que a gente pôs sangue ali, cara. A gente pôs sangue, suor e lágrima também. Aí depois disso, a gente passou um tempo quarteto, uma meia dúzia de shows assim, quarteto, até que a gente foi tocar naqueles festivais que rolavam em Camboriú uma vez por ano, que ia todas as bandas do planeta, assim. A gente tava falando de ter outra guitarra, quem que podia chamar e não sei o quê. E nessa hora, exatamente, a gente tava na banquinha de mesh falando isso, e tava tocando Fist. Aí eu lembro de falar desse jeito, falar assim, ó, vamos chamar esse gordinho voador aí, cara. Olha lá, o gordinho pula pra caramba, vamos chamar ele, cara. Aí chamamos o Fabrício nesse dia já. E aí eu descido, eu nunca vou esquecer, cara, eu tava descendo com a minha guitarra na mão, assim, ó, descendo a escadinha do palco pro camarim, já tomei uma coisa, ô mano, firmeza, você não quer tocar com nós no Street? Eu, na frente dos caras, assim, tá ligado? Do Fist, né? Era uma sensação do tipo assim, caralho, mano, você nem esperou minha mina sair pra você me chavecar, tá ligado? Eu lembro até do Nick já ter ficado com ciúme já um pouco. Desculpa, Nick, mas eu lembro que você ficou com ciúme. E aí eu ouvi o disco, cara, eu cheguei em casa, ouvi o disco, porque naquela época não tinha Spotify que eu ouvi na hora. Eu voltei de Balneário, pensando a noite inteira no ônibus, caralho, mano, tocando no estúdio, será que eu consigo, mano? Será que eu vou conseguir, tá ligado? Porque eu achava muito bravo, mas eu não, né? E eu não tinha ouvido o Question Your Truth ainda, não tinha nem
né? E aí eu cheguei em casa, ficava ouvindo e falava, mano, será que eu vou conseguir tocar essas músicas, mano? Ô, louco. E aí, enfim, fui tirando, fui tentando, fui tirando. A gente marcou um ensaio pra umas 2 semanas depois, passou umas 10 músicas pra ele voltou com os 2 discos tirados, assim. Veio na pegada. E aí, cara, eu nunca vou esquecer do primeiro show do Hangar que eu toquei, foi o meu primeiro show com o Street, foi no Hangar, abriu assim a cortina assim, e foi um bagulho, mano, estrumbado e tipo, muita gente, uma gritaria de ensurdecer, assim, foi a primeira sensação que eu tive dessa na vida, assim. Eu não, até hoje me dá um arrepio de lembrar, assim, essa sensação, né? E, cara, foi muito foda. Pra mim foi uma, sei lá, um degrau, assim, na minha carreira de guitarrista, assim, que é, tipo, inesquecível e foi foda. Eu acho que o Drauzio, ele acabou indo para um lado que ele preferiu. Eu lembro que teve alguns shows que nós fizemos que ele foi muito... Os shows foram muito conturbados, né? Eu lembro que teve um show que ele estava viajando de férias, ele meio que chegou faltando 30 minutos pra gente entrar no palco, e o show foi péssimo. Se é pra fazer o street, que tem que ser um hobby divertido. E pra mim não tava mais sendo divertido porque tava errando muito. Não, o Drauzio era muito parceiro e fez muita coisa boa pro Street também, cara. Fora que ele morava comigo. Eu vim morar em São Paulo, que ele convenceu minha mãe a deixar eu vir morar em São Paulo. Morava eu, o Drauzio e o Fabrício, inclusive. E foi triste o Drauzio sair, porque o Drauzio, ele tinha um amor pela banda, um carinho pela banda, de uma maneira muito forte, assim. Só que, por algum momento, cara, algumas coisas foram acontecendo, eu nem lembro exatamente, mas ele não tava se entregando mais, ele tava com alguns problemas pessoais, e aí, tipo, foi começando a ficar todo mundo meio descontente com ele, com a performance dele, ele como um músico, assim, ele não tava mais rendendo, se entregando, assim. Ele era muito legal, cara, ele era um cara muito maneiro, muito coração, mas a gente ter tirado ele porque tava ficando ruim o show, cara. E a gente tava começando a ficar melhor. Teve uma época que era aceitável, sabe? Mas a gente já tava começando a ficar muito mais redondinho, fazer as coisas uma coisa atrás da outra e tal. O Guilherme sempre prezou disso, de, fazer mal pra afinar. Foi uma decisão meio que democrática, assim, né? Todo mundo votou e... vamos, vai. Mas foi uma dor no coração, assim. Então o lado musical, pra mim, acabou pesando. Acho que numa banda não é uma pessoa contra a outra. Na verdade, sempre tem uma democracia 3 contra 1, sabe? 3 contra 2, de alguma maneira. Mas nesse momento, todo mundo achou melhor substituir o Drauzio, porque a gente tinha um lançamento de um disco ao vivo. O que foi traumático era o fato do cara ser muito nosso parça. E a gente tá tirando por um motivo técnico. E o Drauzio é um grande... amigo, né? A gente acabou até reencontrando com ele na Europa. Ele até tocou algumas músicas com a gente. Então é aquela coisa, as tretas daquele momento que talvez a gente hoje, com um pouco mais de maturidade, talvez pudesse ter relevado, ter conversas um pouco mais claras. Mas na época é isso, tá todo mundo com testosterona acima da média. O Zé, a gente fazia um bullying legal com o Zé, porque o Zé era um cara, calmo, conhecia um pouco de tudo, tocava bem e não dava dor de cabeça pra gente, né? Então eu acho que ele casou com uma luva no momento certo, né? E ele também não era do rolê do hardcore, do punk. Um cara muito na boa. Então a nossa convivência no momento que o Zé entrou pra banda, o Fabrício, né? E o próprio Koala, assim, foi um momento legal. Pô, fizemos 2 discos muito bons, né? O Unlucky Days e o Tornado, com essa formação. Então foi acho que a primeira vez que a gente repetiu 2 formações em 2 discos. O Zé é só elogios, cara. Eu acho que até hoje é um cara extremamente talentoso, é um cara que ajudou bastante o Street nesses momentos. Adoro o Zé, gente fina pra caralho. Puta músico, né? Encaixou super fácil. Só vinha com aquele baixo horrível do Paul McCartney, mas tocava pra caralho. Ele era melhor que todo mundo junto ali, tá ligado? Ele tocava guitarra melhor que eu, ele era um baixista fenomenal. E entrou com sangue nos olhos pra tocar, ele falava assim, mano, eu quero tocar. E ele mesmo falava assim, não é meu estilo de música, assim, da minha vida, né, o hardcore melódico e tal, mas eu quero tocar, eu tô com vocês e da hora. Foi uma fase muito foda com o Zé, assim, ele acrescentou muito pra banda a relação musical, assim mesmo, sabe? Ele dava, tipo, ele empurrava a banda, assim, de uma maneira musical bem forte, assim, bem massa. Todo mundo dessa turma do Underground de São Paulo acabava se encontrando no estúdio chamado Rocha, que era um estúdio que a gente fazia as gravações, fazia ensaio pra caralho, o Street sempre ensaiava, inclusive era uma das grandes coisas foda do Street, era uma regularidade de ensaio que fazia o show do Street ser um show um pouco difícil falar de dentro, mas eu acho muito bom e muito firmeza, assim. A gente entregava um bagulho
Um bagulho foda. E um belo dia nesse Rocha, eu encontro o Léo, a gente vai até o bar da esquina. O Léo não bebia. E ele tava meio aflito, porque tinha a data do disco ao vivo pra gravar, e o Drauzio, não sei exatamente porquê, mas não poderia estar na banda naquele momento. E eu, com acho que 19 anos, falei, Léo, passa as músicas aí, eu gravo. O ao vivo, quantas músicas tem? Porque é um disco longo pra cacete. E assim, eu tive, 3 semanas de ensaio antes de gravar um disco ao vivo no hangar, casa cheia pra cacete, com as pessoas cantando as músicas, e eu não fazia a menor ideia de que o Street tinha esse tamanho e essa importância dentro da cena, assim. Cara, pra mim, uma das histórias mais legais é essa de como eu entrei pro Street, porque além de ter sido uma baita escola do que é ensaio, compromisso, importância de como tá num palco, de não dar tempo de respirar enquanto você tá tocando pra um show que é uma porrada, né? É um bloco que vem, né? O show do Street. Então, assim, sem dúvida, viagem, turnê, muito do que eu aguento até hoje. Eu sou muito grato ao Léo ter me chamado e me feito esse convite, ou eu ter me convidado também um pouco. E até então também, se eu não me engano, a expectativa era que eu gravasse o disco e talvez nem continuasse. Era só pra resolver aquele pepino, mas aí foi que foi, foram bons anos aí. Puta, olha, o que eu me lembro, a captação foi feita por uma equipe do Fabrício, né? O Fabrício tinha uma galera que fez a captação, tanto que ela existe essa captação, né? A gente tem o DVD, a gente nunca divulgou. Tem algumas coisas que precisam, tem algumas músicas que estão faltando algumas partes, mas são acho que 2 ou 3 só. Mas é aquela coisa que foi uma coisa que aconteceu com o Street ao longo da história. A gente se programava a fazer as coisas, tinham as pessoas, mas no meio do caminho alguma situação acontecia e o projeto meio que ia se adiando ou se esquecendo. Ou a pessoa saía da banda, ou ficava puta, ou, cara... Então foi talvez mais uma tentativa da gente lançar talvez o primeiro DVD do Street e acabou dando errado. Então a gente acabou só lançando o disco, que é um disco bom pra caramba, que a gente gosta bastante. Tem uns momentos clássicos que, quando você escuta o áudio e depois vê o vídeo, você fala, nossa, que energia que foi aquele show, né? Os caras também estavam focados em outras coisas, assim, né? Então acho que não foi a prioridade de botar pra frente o DVD mesmo, assim. Foi uma gravação legal, o CD saiu, sim. Mas o DVD, não sei, travou em algum lugar, cara. Eu nunca vi as imagens, cara. Travou em algum lugar, não sei aonde, não. Cara, eu não sei até onde esse doc vai falar de tretas e afins. Não foi exatamente uma treta, mas foi um embate entre o Gui e o Sonrisal, principalmente. A minha saída foi basicamente porque, assim, eu tocava no Street e no Additive ao mesmo tempo. O Additive já tava, despontando muito, assim, e a gente tinha, sei lá, acho que planos e ideias diferentes, assim. Eu queria botar mais coisa em português, eu queria fazer que o Street pudesse ser uma banda grande. Tava todo mundo ficando gigante e todo mundo me cortava pra caralho. Principalmente o Guilherme e o Léo. Cara, o Sonrisal, eu acho que ele tava tocando numa banda, cara, promissora a fazer sucesso, essas coisas que os caras imaginavam na cabeça deles, né? E todo mundo queria ficar famoso na época. Inclusive, eu acho que esse foi um dos motivos que a gente acabou acabando, né? Eu acabei
desencanando, porque todo mundo queria ficar famoso e eu só queria tocar, cara. E na época tentou uma febre, cara, de banda cantando em português. Todo mundo queria ficar muito famoso, assinar com gravadora. E acho que ele entrou numas dessa daí. Eu acho que o Sonrisal saiu porque ele também tava com outras bandas, se não me engano ele tava com a Additive já, e tava com um desgaste, né? Tinha um desgaste de relação mesmo. Eu não lembro qual foi, eu tive alguma desavença com o Guilherme, cara. Se eu deixei de pagar local web, o site saiu do ar, uma merda assim, cara. E eu já tinha reclamado pra caramba do Guilherme com o Leitão, de várias outras coisas também. Falou, mano, vocês estão me cortando de tudo, não sei o que, a gente precisa falar com o cara tá muito com a asa pra fora, não sei o que. E a hora que chegou no estúdio, os dois vieram me dar rabada e eu olhei pra cara do Léo assim e falei, cara, eu conversei com você hoje, sério que você tá falando desse jeito comigo? Aí ele... Quando ele fica... Ele não pode admitir, mas também, tipo, não... Ele falou, não, mas aqui... É um clichê falar isso, mas é um relacionamento, né? De 4 ou 5 pessoas. E ainda pior, que não transam, né? Tá ligado? Então, cara, o relacionamento uma hora cansa, uma hora dá enjoada, né? Tipo, como qualquer relacionamento na vida, com família, né? Todo mundo já brigou com a mãe, com o pai, com o primo, com o tio. E o Gui, cara, eu tenho quase certeza. Ele tava discutindo com o Sonrisal, aí ele fez assim no nariz do Sonrisal, com o dedo. Uma cena pra mim um pouco cômica. Mas o Sonrisal ficou ofendidíssimo, guardou a guitarra e saiu fora. Eu falei, cara, quer saber? Na boa, cara. Falou, tô indo embora. E fui embora. E acho que rolou uma gota d'água, alguma coisa assim do tipo de um falar e botar o dedo na cara do outro e pá, e vou embora. E aí, quando alguém falava assim, vou embora, ninguém fazia nada pra segurar, tá ligado? Chegou a minha vez também. Eu falei, mano, eu vou embora. E ninguém falou nada, mas tá ligado? Não foi uma decisão fácil. O Sonrisal é um cara que musicalmente completou bastante o street, mas o fora dos palcos tava tenso. É sempre triste perder alguém, cara, né? Tipo, todo mundo é muito importante pra banda. Toque bem ou toque mal, não interessa, mas todo mundo tem seu valor pra banda. E o Sonrisal foi um dos fundadores da banda, né, cara? É um cara que era a cara dos Street Bulldogs, né, mano? Mas diferente talvez do Cezinha, com o Sonrisal ainda continuou tendo um bom diálogo. Saí com um pouco de raiva, mas porque... uma junção de coisas, né, cara? Então foi meio que natural a volta dele depois de 2, 3 anos, tá? Mas nenhuma saída é uma saída fácil, né? Foi muito forte, né, ele ter saído, mas ao mesmo tempo, cara, o Street ele era bom nisso também. Do tipo, caiu, levanta, né? A gente tava tocando o Koala, sempre muito engraçado, ia nos shows, arruinava o show, mas num bom jeito, né? Ele cantava, derrubava as coisas, e a gente falou, pô, o Sonrisal saiu, eu falei, cara, vou chamar esse cara aí, né, cara? E aí, sei lá, acho que eu lembro do Léo falando assim, tá, chama a Koala, mano. Chama a Koala, foda-se, tá ligado? O Koala falou assim, meio zoando assim, se um dia precisar de guitarrista, tamo aí também e tal, não sei o quê. E aí, imediatamente que deu essa treta, não lembro quem foi, provavelmente o Léo, que sugeriu o Koala. O Koala é um puta músico. O Koala já tinha feito um backing vocal, uma participação no Question of Truth lá no Edge Road, porque... Pô, antes de eu entrar no Street, eu era fã do Street. E o Reitinho tava passando por um momento, essa época, 2002, 2003 ali, porque o Japinha tinha entrado no CPM já fazia um tempo, e o CPM tinha se tornado uma das maiores bandas do Brasil, tava bombando de fazer show. Tanto que o Reitinho nessa época ficou conhecido como uma banda que fazia show de quinta-feira, porque sexta, sábado e domingo o Japinha tinha show com o CPM. Então numa dessas, dessas que a gente se trombou, eu cheguei a comentar com os caras, pô, precisa de um guitarrista, alguma coisa, avisa que eu tô tocando pouco, tal, os finais de semana tão livre, dá pra eu me dedicar a tocar com vocês também. Daí veio o Koala, mano. Era Koala, mano. Era abrir um capítulo à parte, assim. Particularmente na minha vida, abrir um capítulo à parte, assim, da história do Street Bulldogs, porque, cara, eu acho o Koala muito gênio, assim, musicalmente falando. E aí, como guitarrista, cara, muita gente conhece ele no Reitinho, né? Mas no Reitinho, talvez, é o compositor, é o cara que canta e sofre, e sente, que é muito foda e tal. Mas no Street ele era um guitarrista, mano. Ele era muito bravo, sabe? E foi ótimo, porque o Koala trouxe um astral diferente pro Street. Ele é um puta de um compositor, então ele ajudou bastante nessa transição de perder um Sonrisal, entrar um Koala. E eu acho que a gente fez 2 discos maravilhosos. O meu preferido é o Tornado Reaction, de todo o nosso portfólio. E muito mérito também do Koala, que também fez uma segunda voz tão importante quanto uma do
do Sorrisal, né? A gente ainda pensou nisso, assim, tipo, pô, a gente vai trazer o vocalista do Reitinho pra tocar com nós, mano. Vai ser muito foda. E aí eu lembro do Léo falando assim, mano, pensa os backing vocals que o cara vai fazer, mano. Caralho, tá ligado? E assim, parece meio besteira, mas era isso também. A hora que o cara fazia os backing vocals deles, eu falava assim, caralho, mano, é o vocalista do Reitinho, mano. E eu sempre fui muito fã do Reitinho, mano. Tava o Sorrisal e o Fabrício, os dois guitarristas. Parece que o Sorrisal brigou, porque ele nessa época ele começou a tocar com a Additive também. O Sorrisal briga com todo mundo, né, até hoje. Aí saiu, os caras me ligaram. Eles me ligaram e falaram, você quer tocar no Street? Eu falei, claro que eu quero. Tipo, eu não pensei meia vez. E aí eles estavam já pensando em gravar o Unlucky Days. Acho que a gente fez uma viagem pra Curitiba e deu tanta coisa errada nesse dia, cara. Derreteu a roda no eixo do carro, a gente teve que pegar um táxi, depois o ônibus tava com o teto balançando. Cara, foi tanta bosta que deu essa vez que a gente falou, cara, a gente tem que fazer um disco falando da nossa sorte, tá ligado? Que merece, cara, merece, porque puta que pariu, bichão. Você é louco, parecia que era só com a gente, saca? Foi engraçado, cara, porque, pô, foi um puta de um disco legal, cara. E foi até tema de tudo, né, cara? Nossa sorte foi o tema do disco, cara. O bagulho era sinistro, cara. Se tivesse que acontecer com alguém, acontecia com a gente, cara. Cara, vivia dando merda, cheque que voltava, amplificador, sabe, cubo pra fazer show. Então a gente meio que usou um pouco dessa energia negativa pra transformar em alguma coisa positiva. Mas é quem vive de banda independente, punk, hardcore, Unlucky Days faz parte. Não, nós tinha que passar por uns bagulho, mano, que a gente não acreditava. E aí o Léo começou a entrar nessa fase de virar meio ranzinzão, assim. E ele acabou, mano, eu acho que ele até, tipo, entrou no personagem, assim, de virar um ranzinzão, que a gente achava engraçado. Ele falava, tipo, reclamava de tudo, e a gente achava engraçado. A gente e todo mundo, porque ele era um cara que... Ele queria ser bravo, bulldog, só que ele era um fofo, e a gente dava risada, tá ligado? E aí o Unlucky Days, cara, que foi gravado lá no Rocha, que foi pra mim uma puta experiência, porque foi, de fato, o primeiro disco de estúdio que eu gravei. O Rocha é um estúdio que tinha uma grande mesa analógica, os sons de amplificador mesmo. Quem foi o nosso engenheiro de som? Foi o Fernando Sanches, que depois tocou no CPM, depois tocou no Reitinho. Fernando é outro que todo mundo tem que olhar pra ele, assim, principalmente a galera que ainda tá chegando, o cara tá na ativa. Tá entre os nossos totens, assim, de respeito, de som e de responsável por essa porra existir, sabe? E isso daí é muito louco, porque essa importância pra mim, ela tem exatamente nesse lugar de... Olha onde eu tô entrando, cara. Foi o disco que eu entrei, já tinha umas músicas prontas, até músicas que o Sorrisal já tinha feito, e riffs de guitarra eu fiz os que não tinha, pra botar um pouco da minha identidade no negócio, os backing vocals e tal. Eu acho que nesse disco aí já deu uma mudada, porque o Street sempre foi uma banda que tinha um vocalista só, e aí tipo eu comecei a cantar também, e a gente tinha uma forte influência de Hot Water Music também, nessa onda de ter essas duas vozes juntas ali. Acho que foi um pouco além do hardcore melódico, assim. Todo mundo fala, né, esse lance do amadureceu, mas eu acho que é mais do que isso, acho que a gente ampliou o nosso catálogo de informação, sabe, musical. Um trazia um riff, um trazia uma batida, eu tenho algumas letras, tinha um certo, né, o Léo trazia uma ideia, o Koala trazia outra, mas a composição era muito feita a 5 mãos. E isso ajudou com que a gente também entrasse no estúdio mais redondo e com todo mundo muito confortável com as coisas. Acho uma época bem de Unlucky Days mesmo, o disco tinha esse nome porque tudo tava dando errado, cara. Era show que a gente ia e não recebia. Porra, cara, era só bagunça, aí alguém falou, vamos pôr o nome de Unlucky Days, aí todo mundo falou, pô, é isso mesmo. Os dias de azar, dos azarados que a gente é. E aí a gente entrou pra gravar, e cara, eu estourei uma garrafa de vinho na minha mão, ó. Estourou na minha mão essa garrafa. Meu dedo ficou pendurado. Ainda bem que foi da mão de direita, né? Mano, eu não dobro ainda, olha, tem uma... Ele não dobra 100%, enfim. Só que o fato é que eu estourei a garrafa de vinho numa sexta-feira
E eu ia gravar segunda. E aí, cara, eu só liguei pros caras do hospital. Falei, mano, estourei uma garrafa de vinho, cara, no meu mão. E tipo, 2 meses, né? Pra tirar o gesso. E depois uma fisioterapia. Aí os caras, nossa, mano, sério. Não, chegamos até a falar de deixar o disco como tava. O Koala gravar as guitarras, isso aqui. Mas os caras, não, mano, vamos deixar. Espera aí, foda-se, a vida é essa. Mano. Lucky Days. E eu lembro que foi aí a gota d'água que veio esse nome, tá ligado? E o fato é que, cara, eu demorei, parou tudo, fiquei né, engessado, 3 meses, acho, foi muito tempo. Vamos lá gravar, mano, eu nem tava bom ainda, né? E aí, em 3 meses sem tocar guitarra, você tá ligado, né? Você fica, é igual você vai na academia todo dia, você para de ir 3 meses, você vai ficar gordo de novo, mano, não tem jeito. Eu lembro que batia assim, aqui, ó, pra abafar. Mano, sangrava a guitarra, mano, sangrava tudo, eu chorei de dor pra gravar, mas gravou, mano. Essa é a história do Lucky Days, tá ligado? Acho que é um puta disco assim que muda assim, o Street, sabe? Ele tem um lado punk rock mais até do que hardcore. É um descasso, cara. Cara, eu acho que o Tornado Reaction, ele é... A gente pode falar de disco seminal? Será que eu tô falando a coisa certa? É um disco mais madurão, assim, cara, e que mantém a fúria que o Street sempre teve. Acho que foi o disco também mais maduro que a gente fez, assim, a gente tava numa época, a musicalidade tava mais afiada, assim, a gente tava melhor musicalmente, vamos dizer assim. Puta, eu acho que ele é um disco atual. Eu gosto bastante da gravação, gosto muito das composições. Foi um momento bom da banda também, a banda super bem entrosada. A gente se arriscou total, assim. Falou, a gente vai fazer o disco definitivo do Street. Todo mundo deu o melhor que podia, assim. O Léo escreveu umas letras cabulosas. Tipo, eu tentando pôr uns riffs de guitarra, Nessa época tinha muita banda com uns riffs de guitarra embaçado, tipo Thursday. Muita coisa que a gente tava ouvindo ali que flertava com um pouco de metal, um pouco de hardcore. Já não bastava ser a guitarra reta. Mas é louco que, por exemplo, o Sonrisal já veio me falar isso depois na vida e falou assim, mano, o melhor disco, tem as melhores guitarras do Street, é um disco que eu não toquei, mano. É foda falar isso, mas é. Qual é o seu disco preferido do Street? O Tornado. Caralho. Tornado Reaction. E é o único que eu não participo de absolutamente nada, cara. É nesse sentido que eu falo assim, não é porque é melhor que ninguém. Eu acho que tem a ver com a maturidade da banda mesmo, com a estrada da banda e com tudo que a gente passou e com as formações que foram mudando. E ali no Tornado já tinha o Zé, já era nosso, né? O Koala que tinha entrado no Lucky Days e já tava também muito nós. E eu já era, assim, um guitarrista mais colado com o Koala. A gente, ele me ensinou muito e mudei meu jeito de tocar guitarra depois que ele entrou no Street Bulldogs, né? Acho que a gente formou uma parceria muito forte. E aí eu já tinha entrado no Reitinho também. Então acho que a gente já era uma coisa muito mais assim, sabe? De olhar um pro outro e falar, eu sei que você vai fazer, eu vou fazer o outro aqui atrás e plá, e vai encaixar. Porra, o Fabrício, cara, ele tinha um lance na guitarra que era muito legal. Tipo, ele tocava meio de qualquer jeito, assim, sabe? Tipo, ele era muito mais emoção do que técnica. Tipo, ele ia lá, fazia um solo, pisava no auá, meio que ele não tinha uma formação teórica muito boa. Às vezes eu dava um toque pra ele e falava, esse acorde tá maior, ele é menor. Ele falou, pô, é mesmo, tô errando aqui. Isso acontecia às vezes, mas
ele compensava tão bem do jeito que ele desenrolava, assim. Ele era o cara, velho. Performance, pô. Tocar com o Fabrício foi, tipo, aprender muito sobre guitarra, assim. A gente gostava de várias bandas que não eram do rolê do hardcore, a gente gostava das mesmas, tipo Smashing Pumpkins, Deftones. Então a gente gostava de uns timbres diferentes. A gente não ficava preso naquele lance, né? Só do hardcore. Eu acho que isso também deu uma abertura pra gente criar guitarras diferentes e tal. Mas eu acho que o disco inteiro é legal, cara. Assim, foi uma parte musical da gente que eu não esperava que a gente fosse chegar, entendeu? Manter o equilíbrio entre aquela fúria e a técnica. Os caras são muito bom músico, né, cara, que gravaram o disco, assim. Eu era lá, só gritava lá, cara. Eu acho que ele é como se fosse um trabalho de conclusão de curso, assim, sabe? Tipo o TCC da banda, assim. E pra mim é um registro, né, o último registro de estúdio do Street, fechando com chave de ouro, tá? Eu gravei o piano de introdução desse disco aqui, a contragosto de alguns. Vamos ver se assumem. Eu não vou falar quem foi. Sabe que eu não lembro disso? E ainda bem que o Zé ganhou essa batalha, essa briga. Porque eu acho do caralho. Eu não sei se meu receio era que a gente não ia conseguir reproduzir isso ao vivo. Talvez tenha tido um esforço de todo mundo pra soar muito firmeza, assim, pra soar muito firmeza, pra ser muito legal. É o disco que eu mais gosto, é o que eu mais escutei na época. Vou até escutar de novo aqui pra matar a saudade. Eu saí da banda porque eu tava fazendo Forgotten Street junto. O Forgotten é uma banda que, de som do que eu vi, a minha escola de instrumento e tal, tem muito mais a ver comigo. E na época, na verdade, as coisas que mais me deu... Essa é a parte, momento fofoca do rolê. Tava rolando uma tretinha, meio Guerra Fria, não anunciada, mas assim, parecia que tinha dois times, assim. Era o Gui e o Léo, o Fabrício e o Koala. Meu, eu acho que Guerra Fria é uma boa definição, porque não houve nada, uma ruptura muito grande, mas tinha, talvez... dois elos da história, né? Quando o Sonrisal saiu, o Fabrício entrou, o Koala entraram, né? Os dois entraram. O Koala tinha o Reitinho, e o Reitinho, ele fazia shows de quinta-feira, então nunca atrapalhou a agenda do Street. Então o Street, ele era a banda principal para todo mundo. Essa era a nossa única concessão. Você podia ter 20 bandas, né? Mas a banda principal era o Street. Então, não sei se lance teve uma Guerra Fria. Dava para perceber que tava um clima tenso. Quando o Reitinho assinou com uma gravadora com a Universal, tanto o Koala quanto o Fabrício tiveram meio que uma agenda mais voltada para Reitinho, né? Então, meio que o nosso acordo começou puta, olha aqui, vai ter coisa do Reitinho, agora tem gravação, tem programa de televisão. Acabou meio que dando uma brochada, né? Especialmente em mim e no Léo. O Zé, eu acho que tava mais numa pegada rock and roll, assim, ele queria uma parada mais, sei lá, mais adulta, vamos dizer assim, né? Tocava no Forgotten Boys e ele falou desse negócio de Guerra Fria, cara. Não tinha esse porra de Guerra Fria, porra nenhuma, cara. Era só divergência de ideia no sentido de que um queria ficar famoso e o outro só queria tocar. Era só isso, não tinha Guerra Fria. Acabava se estranhando um pouco do clima, assim, mas não saiu por causa de Guerra Fria, porra nenhuma, entendeu? A gente tinha essa meio que não era uma divisão, cara, mas, porra, como tudo, cara. Duas pessoas querem fazer uma coisa e outras duas querem fazer outra. O que você acha que vai acontecer? Divergência, tá ligado? Eu acho que aconteceu... O Reitinho aconteceu, eu acho. Eu não acho que os caras tinham ciúmes, assim, não é essa a palavra certa. Mas eu acho que o lance do Reitinho com o Midas ali, com o Rick Monadil, foi uma coisa que sugou muito a nossa energia, assim, a minha do Koala, sabe? E a gente tinha que se entregar para aquilo. Era uma oportunidade da nossa vida. E
cara, hoje eu vejo 15, 20 anos depois, eu falo, sim, foi a oportunidade da minha vida. Então, a gente tinha que se entregar pra aquilo e a gente se entregou pra aquilo. Isso tem uma consequência, né? Consequentemente, o street, como que eu vou dizer? Foi ficando órfão da gente, talvez, sabe? Eu tô falando isso do meu lado, né? Ninguém nunca me falou isso, ninguém nunca me cobrou isso, mas eu vejo dessa forma hoje, assim, sem nenhum... A gente tinha as nossas desavenças com os outros caras, mas não era nada pessoal, assim, a gente se divertia pra caralho, era mais uma questão de direção. Um queria ir pra cá e o outro queria ir pra cá, entendeu? Sem julgar nada, assim, cada um sabe de si. E acho que acabou sendo assim, cara. De repente essa Guerra Fria foi meio que um... Mas acho que não, cara. Não tem. Esse nome até meio nada a ver, assim, eu acho, entendeu? E até hoje eu não sei nunca se alguém assumiu essa treta, que tinha a ver do Fabrício ter entrado pro Reitinho. Uma ciumeira, acho que é meio normal e tal. Dentro desses rolês, e assim, o Forgotten, nesse momento, começando a fazer muito mais show, não cabia mais o esforço total de manter essas duas agendas. E tava um momento muito esquisito. Eu lembro de chegar a ter piadinha, assim, no ensaio, sabe? Do tipo, e aí, vocês estão cantando em português, cara? E aí, não sei o que, sabe? De rolar umas piadinhas dessa que você fala assim, pô, mano, puta, eu te amo, você é meu amigo, a gente toca junto a vida inteira, não é você tinha que estar me apoiando. Mas eu entendo o lado deles também, tá ligado? Que também você fica, pô, né? Você tá vendo um cara que você gosta da sua banda aí pro outro caminho, e você tá perdendo, né? Como eu disse, é um relacionamento, então você vê sua mina, tipo, começando a gostar de um outro cara, você vai falar, pô, vou perder ela, né? Então é natural também. Na minha cabeça, o Street Bulldogs começou a virar um segundo plano pros caras, né? E só pra mim, pro Guilherme, que era a impressão que eu tinha, que era o primeiro plano, era a primeira coisa, era o Street, né? Então é meio que naturalmente a gente meio que se dividia, mas eu e o Guilherme sempre junto ali, né, cara? Com essa ideia, com essa proposta, a gente não queria cantar em português, a gente gostava do jeito que cantava em inglês, a gente não queria saber se estourasse no inglês, a gente não tava preocupado com isso. E a gente queria muito fazer uma turnê fora. Eu acho que por isso que a gente insistia no inglês e tal, porque a gente queria fazer uma turnê fora. Tanto que a turnê na Europa foi o highlight da minha história no Street, assim, não sei pros caras, mas pra mim foi a parte mais importante, foi quando eu conquistei, eu falei, ó, agora eu zerei a banda, tá ligado? Porque era o que eu queria muito fazer, e tanto que me despertou a vontade de morar fora, né, tendo essa experiência. Foi aí que eu decidi, então, fortalecer essa ideia de morar fora. Quando eu gravei o Tornado, que o disco foi gravado por mim, mas eu tô fora do disco, né, em todos os sentidos, cara, pra mim isso é tranquilíssimo em relação ao que aconteceu da banda. Eu acho que, até porque eu enxergo muito o Street Bulldogs, talvez de uma maneira equivocada, mas como uma banda do Léo, sabe? Tipo, o Léo, sem qualquer um dos outros, o Street existe. Sem o Léo, não. Nesse sentido que eu tô querendo dizer, não que ele tratasse a banda dessa maneira, de jeito nenhum. Então, cara, eu sou mó grato por tudo. Tava fazendo muito mais sentido a minha caminhada com o Forgotten, tanto é que agora faz 20 anos que eu tô no Forgotten, né? Então dá pra entender que essa caminhada é uma caminhada que fez muito sentido. E aí quando teve essa mudança, né, do Zé sair, a gente falou assim, porra, quem? E aí o Sorrisal indicou, falou, meu, tem o Sammy. Ele era road do Additive, Japa manja tudo, tocava bem, cara, um cara quieto, um cara... E banda, não dá pra ter um cara que toque bem e seja um cuzão no dia a dia, né? E aí os caras perguntaram se eu tocava baixo e tal. Até então eu tocava guitarra, tinha tocado pouquíssimas vezes baixo. Eu falei, toco pra caralho, opa, sempre toquei baixo. Aí tem uma coisa curiosa, eles fizeram um quiz sobre Chaves e Chapolin. Isso é foda, os caras fizeram as perguntas foda de Chaves e Chapolin. Eu acertei todas, por isso eu entrei na banda. E aí, como eu disse da outra vez, eu falei, eu vou sair, os caras, tá bom, pode sair, a porta tá lá. Mas, cara, eu jamais saí, tipo, na minha cabeça. Eu jamais saí brigado com os caras. Foi uma escolha, né? Foi uma coisa de escolha de você falar, putz, mano, eu acho que realmente eu preciso seguir esse caminho agora e vai tomar todo o meu tempo e eu não vou conseguir entregar o que eu tava entregando até aqui pra vocês, né? Cara, quando ele saiu, foi meio que um negócio natural, no sentido de que, cara, o Fabrício era um cara, gente boa pra caralho, mas a relação se desgastou e acabou que meio que ele tava, assim, cansado de estar naquele ambiente passando por aquilo. Aí o Fabrício saiu, né, e o Sorrisal era
já tinha tocado com a gente lá, já há quanto tempo, né, cara? Conhecia a banda mais do que ninguém, praticamente o mesmo original, né? Eu falei, pô, lógico que tem que ser o Sorrisal de novo. Vamos ver se ele topa, porque o cara tava em outra, né, cara? Saiu porque tava em outra. E aí tocou, cara. Voltou e a gente encerrou com ele, cara. Pô, um membro importantíssimo, cara. Importantíssimo da banda Sorrisal. Quando o Reitinho assinou, que a gente lançou nosso primeiro disco em português, ficou um clima meio estranho no Street Bulldogs, assim. Primeiro porque os caras tinham marcado uma turnê na Europa e eu não ia poder ir porque tinha acabado de lançar o disco. Ficou pra mim a ingrata missão de falar não vou. O Sorrisal voltou, o que pra nós foi muito bom em termos de história de banda e tudo mais, né? E o Koala, se manteve firme, né? Pô, vamos street. Mas quando chegou no show da Europa, puta, não vou. Puta, tô com problema aqui, tô com problema ali. Poxa, pra mim acho que foi uma das piores decisões que eu podia ter tomado na vida. Acho que não teve um dia nos últimos anos que eu não lembrei disso e pensei, devia ter feito diferente. E aí a gente chamou o Mauro, né, do Blind Pigs, que é um amigo pessoal também de longas datas, que foi do caralho. Então a gente fez uma formação B também do Mauro tocando baixo, o Sami baixo passou pra guitarra, os shows na Europa, a vibe da banda tava animal e pra mim ali foi o ponto final. Pra mim, que a banda tava na hora de acabar mesmo, porque eu não tinha mais saco também de ficar, sei lá, gerenciando essas agendas que não eram prioridade pro street, né? Os caras se divertiram pra caramba. O Sorrisal tinha voltado pra banda e tal. E infelizmente eu não fui. E aí eu senti que foi o começo das desavenças, assim. E acho que também um pouco do lance do Léo, assim, dele se sentir... pra mim deu esse negócio de banda, sabe? Foi super natural, não parecia tá entrando numa banda nova, sabe? Tipo, eu só tive que trocar algumas coisas com o Koala, porque como ele entrou no meu lugar, ele fazia os meus riffs. Aí a gente teve que negociar, eu falei, não, peraí, essa guitarrinha de Be John Way aí é minha, o solinho de Remains Clear é meu, me ajuda aí. O Sorrisal, ele voltou pra banda pra tocar as guitarras do Fabrício. Quem tocava as guitarras do Sorrisal era o Koala. Tipo, essas guitarras nunca mais foram divididas. Então, na verdade, a gente refez as músicas, coisas sumiram, coisas se duplicaram e no final a gente achou que ficou bom pra caralho. Mas foi uma coisa que aconteceu no feeling. A turnê da Europa foi muito boa, assim, pelo ponto de vista da... Né, a banda já tava... a gente já tinha decidido que ia acabar, tá? Eu e o Léo já em conversas meio que, vamos fazer isso e that's it. Mas foi muito legal, sei lá, 14 shows, 21 dias, shows bons, shows ruins, mas com equipamento bom também, conhecendo cidades, conhecendo cultura, fazendo um rolê com um monte de banda. Talvez o principal acontecimento da banda em termos de história, né? De tocar na Europa, que é talvez um sonho de todo mundo. No Brasil, sei lá, o Street já tinha tocado, sei lá, em 20 estados. O Street já tinha tocado também na Argentina, mas a Europa acho que sempre foi um sonho, né? Cara, foi legal pra caralho. Foi uma das experiências mais maneiras da minha vida, assim. Pô, a formação improvisada não podia ter dado melhor, cara. A gente se divertiu pra caralho, deu roubada pra cacete, mas foi muito bom, cara. O Mauro foi do caralho, aí entrou o japonês lá também, que acho que já tava na banda já, o Sorrisal voltou. Foi meio tropeçando assim, mas tudo deu certo, tá ligado? Foi interessante, porque a gente voltou da Europa, a gente fez mais, acho que quase 2 anos de show, e foram shows muito bons. Porque pra mim, uma coisa que depois eu aprendi pra vida, quando você sabe que vai acabar, seu projeto vai acabar daqui a 1 ano, vai acabar. Então, você já vê o fim. Então você consegue aproveitar melhor, né, a situação do que talvez viver o caos de saber, puta, e se acabar ou quando acabar? Então pra mim foi importante e foram shows animais, né, com o Koala, com o Sorrisal, com o Sami, com o Léo e comigo, fazendo talvez esse 1 ano e meio, 2 últimos anos aí de finaleira de Street Bulldogs, que foi do caralho. Quando o Street acabou, pra mim, como se tivesse morrido uma parte de mim, assim. Eu tentei fazer de tudo pra que a banda não acabasse. Era uma diversão, uma fonte inesgotável de energia na minha vida, assim. Então, até hoje, ainda sonho com uma volta do Street, uma turnê.
Cara, eu sinto falta dos rolês porque eles eram divertidos, eram engraçados. Sinto falta do tipo de energia que é o show do Street. É completamente diferente da energia do show do Reitinho. A resposta que você tem de público, de ver gente caindo do teto, ver umas rodas que você fala, meu Deus do céu, cara, que menino vai se machucar, sai daí, rapaz. Sabe? Tudo era tão novo, cara. Esse olhar de maravilha, esse olhar de deslumbre que a gente às vezes só lembra de ter agora quando criança, de ver uma coisa que fala, caralho, isso é assim, eu acho legal pra porra. Tipo, eu fico cansado, mas foda-se, é legal ficar cansado fazendo isso. A primeira vez que eu vi um hangar lotado pra ver a banda que eu tô tocando tocar. Disso tudo, eu sinto muita falta. Pô, eu sinto falta das roubadas. Não, cara, eu sinto falta da parte boa também, assim, cara, mas com... não que eu queira fazer de novo. Sinto falta daqueles momentos, cara. Foi um momento, era bem mais novo, né, cara? A gente tocava numa banda de hardcore conhecida e todo mundo gostava. E a gente sempre teve muita moral porque nunca se vendeu. Entendeu? Essa é uma grande coisa, cara. A gente nunca se vendeu. Então tem que saber a hora de parar, cara. Quando você não se vende, cara, você tem que saber a hora de parar, entendeu? Ainda mais quando a cena naquela época tava indo por um caminho, cara, que tava empurrando todo mundo pra aquele tipo de destino, assim, sabe? A gente tinha que parar mesmo, cara. Mas eu sinto falta dos rolês, das risadas. Não tem como não, né, cara? Por mais que eu não queira fazer de novo, mas não tem como não. Foi muito importante, cara. Foi isso aí, foi uma puta parte boa da minha vida e esse é o que eu sinto falta, cara. E eu sinto falta das experiências que foram, assim, do tipo, abrir uma cortina do hangar lotado com aquela gritaria ensurdecedora pela primeira vez na vida, sabe? Assim, as primeiras experiências que eu tive como músico na estrada, até os perrengues de estrada, de quebrar van, de não sei o que você fala assim, puta, mano, sério? É, mas... é aquela coisa que constrói a gente, né? Eu sinto muita falta da história que eu vivi ali mesmo, né? Não é assim, é saudade, quero viver aquilo de novo. Mas eu lembro com carinho pra sempre. Eu sempre falo que a nossa história, ninguém tira, mano. Então, assim, graças a Deus eu tenho essa história. E eu vivi essa história com eles, eu tive essa oportunidade. Obrigado, Drauzio, Sonizal, que terem me visto aquele dia lá e falar assim, volta lá, esse cara toca bem. E... ter me colocado nesse rolê, entendeu? Eu ter vivido tudo isso, assim, espero ter contribuído pra história do Street enquanto eu estive. Só orgulho, mano. Só orgulho e é isso. Um dia eu vou mostrar um disco pra minha filha e falar, Babal que fez essa guitarrinha. Tá ligado? Isso ninguém tira, mano. Cara, eu sinto saudade de encontrar os caras. Vou te falar que, assim, se a gente se encontrasse pra conversar, seria do caralho. Eu sinto falta da convivência com os caras. De, falar muita merda, de ouvir muita merda, de não ter filtro pra uma porrada de coisa, de ter um código interno que a gente se divertia muito. Todo lugar a gente chegava, tinha o cara que queria ser o amigão, o cara que queria falar das tatu, o cara que queria falar do jiu-jitsu, e a gente tinha as nossas piadas internas pra cada uma dessas coisas, né? Cara, a convivência com os caras é uma coisa que eu sinto falta. Eu não tenho um saudosismo de fazer, vamos voltar à banda, mas eu tenho, hoje eu falo, puxa, talvez por fato de ter filhos, eu queria que eles tivessem a experiência de ver, né, o pai tocando no Street, fazer um show de reunião, ia ser legal, tá todo mundo vivo ainda. Mas uma coisa que eu acho que o Sonizal comentou comigo, eu falei, a gente tá tocando melhor, porque acho que você fica mais velho, você tira também um pouco dessa pressão das coisas. Pra mim, assim, é o planejamento que eu sei que é um projeto de um show, de uma reunião. Quem sabe? Já sei que vai acabar. Então eu aguento talvez as 23 horas, né? Com todos eles reunidos. Sinto saudade de tocar rápido. Eu sinto saudade de verdade é não ter a responsa de cantar. De só ligar minha guitarra, ficar lá no canto e sentar a mão na guitarra, sabe? Saber que tem um vocalista lá, arregaçando, solar, fazer a porra toda. Fazer uns arranjos que eu não vou conseguir fazer se eu estivesse cantando, tocar e deixar a energia fluir. Tem momentos inteiros guardados na cabeça aí, no coração, e vão viver pra sempre. O Street Bulldogs marcou a minha vida pra sempre. Aqui, ó, fica suave, aqui, ó. Aqui, Reitinho de um lado, Street do outro. Não tem como eu fugir, mano. Vai comigo até o final. Mentira. Quer falar alguma coisa? É isso. Leonardo. Se um dia você quiser tocar, tamo aí. Amo vocês.
Cara, então, acho que tem umas coisas que a gente... Não sei se alguém comentou, se deixaram de falar, mas acho que foi uma das coisas que fez a banda durar mais tempo. Que foi o jeito que a gente encarava as roubadas. Sabe? Problemas à parte, roubada à parte, a gente criava um jeito de encarar isso daí que era muito engraçado, cara. Que até vocabulário a gente inventava. E a gente chegou uma época que a gente só conversava com esse vocabulário, cara. A gente inventava a palavra e só a gente entendia o que era. E é difícil até de explicar, assim, eu não sei nem se eu falar aqui de repente não vai ter graça nenhuma. Então só quem viveu, quem tava ali na hora é que ia entender isso daí, entendeu? Eu lembro de um episódio que foi tão engraçado, que a gente tinha se ferrado tanto, cara, que a gente tava voltando do interior, não sei de onde a gente tava, numa van, cara, e deu um acesso de riso em todo mundo, cara. Deu um acesso de riso em todo mundo animal, assim, a gente tava passando mal de rir. Eu lembro que o Koala perguntou sério se podia morrer de rir. Aí fudeu, né, cara? Aí a gente riu mais e eu achei que ele fosse morrer de rir. Mas isso era a parte que eu sinto falta, assim, cara. Foi muito bom, assim, cara. Claro que a roubada não, né, cara? Mas o jeito que a gente inventava, o jeito que a gente levava a roubada pra frente, cara. Isso daí era impagável, cara. Só quem tava lá que sabe disso daí.